Segura coração, né? Uau, que dia especial. É muito bom fazer parte disso. É muito bom ver Deus levantando mulheres segundo o seu coração, que caminham em submissão à liderança, em submissão aos seus esposos, e Deus as tem posicionado onde Ele quer. E eu me alegro de fazer parte desse momento muitíssimo. Eu estou muito feliz de estar com vocês aqui, muito agradecida ao Senhor, porque eu sei que se Ele nos reuniu aqui, Ele tem um propósito maior do que nós mesmas. Amém? Eu gostaria de te pedir que você fechasse os seus olhos, guardasse a sua câmera fotográfica. Eu sei que nós mulheres queremos registrar tudo, né? Mas hoje a marca que o Senhor quer fazer não é aquela que você pode levar no celular ou levar numa máquina fotográfica. A marca que o Senhor quer fazer no seu coração é para você levar para o resto da sua vida. Ele quer fazer desse dia um marco, um memorial, um altar, onde tudo começa novo, uma nova jornada, uma nova caminhada de restauração e cura na sua vida, na sua casa, no seu casamento, nos seus relacionamentos, em nome de Jesus. Então, guarde a sua câmera fotográfica, depois a gente vai ter tempo para isso, mas agora nós temos algo muito melhor para fazer, amém? Feche os seus olhos. Senhor, nós estamos aqui por Tua causa, não há outro motivo de estarmos aqui. O Senhor nos reuniu e nós cremos que debaixo de um propósito muito maior do que qualquer uma de nós. Um propósito eterno. Um caminho de amor, de cura e de restauração é o que o Senhor tem para nós. E nós queremos caminhar nessa jornada. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor tenha toda a liberdade nessa manhã. Que o Senhor conduza, Senhor, cada palavra que sair da minha boca. Porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. Eu em mim mesma não tenho capacidade alguma, mas o Senhor é tudo em nós. Então que o Senhor se expanda, se aprofunde e toque naquele lugar que só o Senhor pode tocar. Nós estamos aqui, Senhor, conjuntamente te dizendo, vem neste lugar. Fique à vontade no nosso meio e faça a obra que o Senhor tem para fazer no nosso coração. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Amém. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 4. Gênesis, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 16. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse, alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim, por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel, e o matou. E disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele disse, não sei, sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra, e agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca, para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força, fugitivo e errante serás na terra. Então disse Caim ao Senhor, é maior a minha maldade que eu possa ser perdoado? Eis que hoje me lanças da face da terra,
e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra, e será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, disse-lhe, portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, na banda do oriente do Éden. Caim e Abel. 2 filhos diferentes, criados em circunstâncias iguais. Quantos de nós somos mães aqui? Deixa eu ver. Quem tem mais de um filho sabe, eles não são iguais. Eles nasceram do mesmo pai, da mesma mãe. Eles foram criados com o mesmo tipo de alimento, no mesmo ambiente, tendo acesso às mesmas coisas. Muitas vezes estudam nas mesmas escolas, frequentam a mesma igreja, têm o mesmo sotaque, mas são pessoas completamente distintas. E aqui nós temos 2, Caim e Abel. Em nenhum momento Caim era diferente de Abel no seu nascimento. Não tem nada na história, nessa breve história que a Bíblia nos descreve aqui, que nos indica que Caim era menos querido que Abel ou algo assim. Porque quando, é interessante que não fala o que Eva disse quando Abel nasceu, mas fala o que Eva disse quando Caim nasceu. Alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas. Então, isso nos faz ver que Caim era tão amado quanto Abel era amado por seus pais. Mas aconteceu um episódio. Caim era agricultor e Abel, pastor de ovelhas. Ambos prepararam uma oferta ao Senhor. E a Bíblia nos diz da diferença dessas ofertas. Olha que interessante, é muito sutil, mas está descrito aí. E aconteceu ao cabo de dias, no verso 3 diz, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E no versículo 4 diz, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Dos primogênitos. Tem algo diferente aí, gente? Tem. Caim preparou uma oferta. Como nós muitas vezes vasculhamos o nosso bolso, deixa eu ver se tem moedinha para pôr no gasofilácio. E tem gente que procura maior nota na carteira para pôr no gasofilácio. Tem gente que abre a carteira e diz, não tem trocado, hoje não vai dar. E tem gente que diz, Senhor, só tem uma nota de 50 e nada mais. Vou a pé para casa. Não é porque um é melhor do que o outro, mas um tem a atitude certa e o outro não. São pessoas iguais, com talentos iguais. Um tinha talento para a agricultura. A agricultura é necessária, gente? É. E criador de gados é necessário? É. Eles tinham atividades diferentes, mas as 2 atividades eram necessárias. Ninguém vive só de carne, ninguém vive só de legume. Tem os vegetarianos aí. Mas o fato é que eles eram diferentes, mas importantes. As atividades que ambos desenvolviam eram importantes. E eu acredito que o próprio Deus deu essa habilidade para um e para outro. Assim como nós temos habilidades distintas. Uma gosta de bordar, a outra detesta. Uma gosta de fazer tricô, outra gosta de cozinhar, outra gosta de arrumar, outra tem tino para negócios, economia, organização, direito. Nós somos filhas do mesmo Deus, amadas da mesma forma e com propósitos diferentes. Até aí nós estamos igual a Abel e Caim, amém? Mas o que muda tudo na nossa vida é a atitude que nasce no coração. A atitude
Ela é a chave que determina o nosso sucesso ou o nosso fracasso. A atitude é a parte visível da nossa doutrina. O que é isso? Doutrina é o conjunto de princípios. Então, a nossa atitude é o que se pode ver daquilo que a gente acredita. Você só conhece a fé de uma pessoa quando você vê a sua atitude. E um dia, eu estava na casa dos meus pais, e a nossa filha, Clara, hoje tem 18 anos, ela tinha na época entre 2 e 3 anos de idade. E a Clara tinha uma prática. Toda vez que a gente advertia, Clara, não pode fazer isso por causa disso, ensinava que aquilo era errado e por que era errado. Se ela reincidisse no erro, a gente lembrava. Você lembra aquela conversa que a gente teve, que a gente falou que isso é errado, que isso não pode? Lembro. Se você fizer de novo, você vai ser corrigida com a vara. Tá. Aí ela fazia de novo. Aí a gente conduzia a Clara ao quarto, longe dos olhares de qualquer pessoa. Conversávamos com ela, você lembra? Lembro, tá. Pois é, então agora, 3 varadinhas no lugar anatomicamente perfeito para isso. E conversávamos, explicávamos, 3 varadinhas, bem dadas, para doer, no bumbum. Depois ela chorava, deixávamos ela chorar. Abraçávamos, orávamos com ela, orávamos por ela. Mas ela também tinha o ritual dela. Quando a gente entrava dentro do quarto e fechava a porta, ela sabia que ela ia ser corrigida, ela começava, não, 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 não. Os meus meninos têm um tino para arte cênica, não sei de quem que eles puxaram isso. E ela fazia um teatro, então a gente esperava ela fazer o teatro. Isso era até bom, porque aí a gente ia também respirando fundo, porque quando você aplica a correção com raiva, não é correção, é espancamento. Então você tem que, quando você vai corrigir com a vara, você tem que estar calmo, tranquilo, ciente do que você está fazendo, senão você desconta no menino. Você não está corrigindo, você está punindo o menino. Então, enquanto ela fazia o escândalo, a gente também ia segurando. Ai, aleluia, Jesus. E aí ela via que aquilo não ia adiantar nada, aquietava, vinha, a gente conversava e era aplicada a correção. Eu já conhecia esse ritual, mas meu pai não. Então, nós estávamos na casa do meu pai, ela pensou, na casa do vovô pode tudo, vou aprontar que aqui eles não vão me corrigir. Criança testa os seus limites, né? E ela começou a aprontar e a gente, Clara, nós falamos com você. E ela nem deu conversa. Clara, você vai ser corrigida. E ela não deu conversa. Na 3ª vez, vamos lá para o quarto. Daqui de fora mesmo, ela já começou. Não, vovó, não. E o João levou a Clara para dentro do quarto e fechou a porta. Mas ela continuou dando um show. Eu sabia que o João... Eu já podia até imaginar que o João estava sentado, apoiado nos joelhos, olhando para ela até o drama passar. Mas o meu pai não sabia disso. E o meu pai começou a ficar aflito, angustiado. E ele, Leninha, o João vai matar a Clara. Pai, que é isso, pai? Olha como é que ela está gritando, pai. O João não está fazendo nada com ela, não está encostando o dedo dela, não começou a ser corrigida ainda. Isso faz, não pode, eu não aguento ver menino chorando. E foi para a porta do quarto e, João, abre a porta. E quando ela escutava o avô bater na porta, aí ela gritava mais ainda, vovó, socorro! E eu perdi as estribeiras com meu pai. Pai, não se meta! Eva levantou com tudo. Não se meta, pai. Não admito isso, o senhor não tem que admitir. O João é o pai dela, não é o senhor que é o pai dela. O senhor não se meta na educação das minhas filhas. Aí meu pai, minha mãe virou para mim e falou, Leninha. Aí eu olhei para ela, virada. Você não nasceu de novo. Ela podia ter me dito qualquer coisa. Vai embora da minha casa. Não ia ter me atingido tanto. Você não nasceu de novo. Aquilo foi para mim como um soco. O quê? Que eu não nasci de novo? Eu nasci de novo, só que eu não tenho sangue de barata.
Como a gente justifica a nossa picaretagem? Eu tive a atitude errada. Mas a minha atitude só estava derramando, só estava tornando visível aquilo que eu acreditava. A minha doutrina, o meu conjunto de princípios que regem a minha vida. E se submeter a pai e mãe, honrar pai e mãe, era só uma palavra, só um discurso. Não era uma prática, porque senão eu nunca teria levantado a voz para o meu pai. Tão pouco para minha mãe. Eu poderia ter argumentado, eu poderia ter interferido, sem perder a linha, sem perder a mansidão, sem perder a submissão à autoridade do meu pai e da minha mãe. Mesmo que o meu pai estivesse tendo uma atitude arbitrária, ele continuava sendo meu pai. Ele podia ser advertido, ele podia até ser repreendido, porque eu já não estava mais debaixo da autoridade dele como pai, mas do meu marido. Mas nunca da maneira que eu fiz, nunca. Eu faltei ao respeito com meu pai, e isso não é honra. Então a gente fala muita coisa, mas que na prática não funciona. Na prática, não é visto nas nossas atitudes os nossos conceitos verdadeiros. Por isso que a Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. E também fala sobre todas as coisas que vocês devem guardar. Guarda o coração, porque deles procedem as saídas da vida. Deus precisa de curar o nosso coração. E a nossa doutrina. Gente, toda vez que eu usar a palavra doutrina, eu estou me referindo ao grupo de conceitos e princípios que nós temos enquanto cristãos. A Bíblia é a nossa doutrina, a Bíblia é o nosso manual de vida, de instrução, de fé. A gente fala da Bíblia, a gente recita a Bíblia, mas a gente não tem atitudes que tornam a Bíblia visível nas nossas vidas. E essa tem se tornado uma das maiores fontes de frustração. A atitude do coração está apodrecida. E aí essa atitude do coração, ela salta para a vida, para a atitude com o outro, para a atitude com a igreja, para a atitude com o próximo, para a atitude com o pai, com a mãe, com o irmão, com a irmã, com o marido, com os filhos. E Caim começou com uma atitude errada. Mas a atitude do Caim, todo mundo pensa, qual foi a falha de Caim? Você pergunta para qualquer pessoa, eles vão falar, matou Abel. Não. O erro começou lá atrás, quando ele separou para o Senhor o banal, o comum, o que não fazia falta. Separou para o Senhor uma oferta qualquer. Aí você pensa, mas o que é isso, Helena? Deus não precisa de mais nada, Deus é Deus. Que diferença que faz? Relacionamento. Deus formou o homem para se relacionar com ele. E aquela atitude de Caim dizia para Deus que lugar que Deus tinha na vida dele. Abel, em contrapartida, reconhecia. A sua oferta expressou, eu preciso do Senhor. Tudo que eu tenho vem do Senhor. Se hoje eu sou pastor de ovelhas, é porque o Senhor me deu vida, saúde, habilidade. Então está aqui, Deus, os primogênitos, o melhor. É o melhor que eu posso te oferecer. É tão pouco, mas é o meu melhor. Essa foi a primeira atitude que distinguiu Caim e Abel. Deus então rejeitou a oferta de Caim. Mas Deus é tão lindo e amoroso que aí Caim ficou bicudo. Como nós somos assim, né? Aí Deus, estou aqui te pedindo para casar, tem 40 anos, e aí a de 22 vai casar? Alô? Eu não casei nenhuma vez, a irmã está viúva pela terceira vez, já casou 3. Ah
não, Deus, por que o outro canta tanto? Por que o outro toca tanto? Por que eu só toco terror? Só toco campainha. Isso é injusto. A gente sempre está olhando para a grama do vizinho. A gente sempre está olhando para a roupa da outra, para o sapato da outra, para o brinco da outra, para o cabelo da outra. E tudo parece mais bonito na outra. Ah, mas fulana é tão alta, fulana é tão loura, fulana é tão magra. Vira para essa mulher que está do seu lado e canta para ela. Você é linda demais. Alguém igual a você. Isso não é mentira. Não tem ninguém como você na face da terra. Não tem. Pode ter diante dos olhos da mídia e dos conceitos sociais alguém mais bonito, alguém mais feio, mas igual você, filha. Única. As pedras e os metais preciosos são valiosos por causa da sua raridade. Quanto mais difícil é uma pedra de encontrar, diamante a gente não chuta aí pelo chão, por isso que ele é caro. Quanto mais difícil de encontrar, mais caro ele é. Você não tem uma réplica, você é única, você não é rara. Você é peça única, a forma que te fez quebrou. Nem as suas digitais são repetidas. O Deus que não repete digitais não vai se preocupar em ter sonhos para você? Em ter propósito para a sua vida? E o diabo tem atrasado a gente como mulher, principalmente porque mulher é um ser competitivo, invejoso. Gente, vamos dar nome para os pecados para ficar livre. A gente fala assim, não é pecado, não, é justiça. Então, já que você pensa que é justiça, toda a sua justiça é como trapo de imundície. Já emenda aí. A gente é competitiva, a gente é invejosa, a gente valoriza mais o que é do outro do que aquilo que nós temos. Nós somos tendenciosas à autopiedade, à competição, à deslealdade. Ou seja, por que será que Deus está fazendo um movimento no meio da mulherada? Porque se Ele cura a mulher, Ele cura a família. Se Ele cura a família, Ele cura a igreja e cura a sociedade. Glória a Deus! Cura a gente, Jesus! Aí a gente pensa, tá bom, Helena, eu quero ter a atitude certa. Olha que coisa linda que Deus fez. Caim ficou de bico, como nós ficamos. Insatisfeito. Com ciúme do seu irmão, com inveja do seu irmão. Quem que ele pensa que ele é? Abel não fez nada com ele. Abel teve a atitude certa para com Deus. Você também já se surpreendeu assim? Olha lá, fulana, pensa que é mais santa que todo mundo. Eu que sei. Por isso que a gente ama descobrir podre de líder. De gente influente. Sabia que não era essa prata toda. Bem que eu sabia. Tá vendo? Ela é mulher como a gente mesmo. Por isso que eu já vou logo abrindo minhas mazelas para vocês saberem que eu sou tão picareta como qualquer outra pessoa. Se não for a graça de Jesus na minha vida, eu estou lascada. Ou como eu preciso de Deus. Aí a gente ama, né? Quando vê o outro fracassando, a gente até fala assim, ai, misericórdia, que dó. Você pode enganar qualquer pessoa, mas o Senhor a gente não engana. Caim pode ter colocado numa cesta lindas frutas, mas Deus sabia o que estava por trás. De Deus a gente não esconde, a motivação do nosso coração é patente diante de Deus. Ele vê tudo, Ele sabe tudo. E não adianta você ter um discurso de santidade, de atitude certa, só na fachada, porque Deus conhece o coração. Por isso que quando Samuel foi ungir Davi, entrou Eliabe, Abinadab, os bonitões.
o desfile dos guerreiros. E aí Samuel já se empolgou. Olha aí, para substituir Saul, tem que ser alguém à altura. Olha aí, os meninos bonitos. E Deus falou: Samuel, não atente para a aparência, porque eu sondo o coração. Não adianta você tentar esconder de Deus. Você pode maquiar para a igreja inteira. Deus te conhece. Deus te conhece. E aí, nesse momento de bico, de rebelião, de inveja, de ciúme, de insatisfação de Caim, Deus disse para ele: olha que Deus amoroso. E Deus diz para você também hoje: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? Deus fez uma pergunta, e às vezes Deus nos faz perguntas para revelar o estado do meu coração. Por quê? Às vezes você está lá, morrendo de inveja da sua irmã, e aí vem a doce voz do Espírito Santo e fala: mas por quê? É o momento de você deixar o Espírito entrar fundo, sondar o coração, para que o pecado que já está batendo a porta seja dominado. E Deus não apenas perguntou para tirar de Caim a resposta, porque quando a gente confessa, né, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Confessardes os vossos pecados para serdes curados. Deus estava perguntando: fala, deixa sair para fora, Caim. O que é? E às vezes Deus nos pergunta e a gente fica: Deus, o Senhor me ama mesmo? Manda o profeta ligar para mim, Senhor. Se o Senhor me ama mesmo, Deus, faz 3 estrelas cair do céu agora. Está vendo? O Senhor não me ama. Deus não precisa de provar nada para a gente, Ele já provou. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco por ter Cristo morrido na cruz, sendo nós ainda pecadores. Deus fez tudo o que Ele tinha que fazer. Quando Jesus falou: está consumado, estava consumado mesmo. Ele derramou amor e derramou até a última gota. Mas a atitude de Caim na nossa vida não nos dá acesso. A nossa atitude errada é que nos separa de Deus, não é Deus que se separa de nós. Nós nos afastamos da cura, não é Deus que não quer curar. Deus deu uma chance para Caim. E deu a dica, deu a chave. Se você fizer o que é certo, você não será aceito. Eu fico imaginando, né? Eu viajo muito na maionese. Eu fico imaginando se Caim, na hora que Deus falou assim: por que se descaiu o teu semblante? Gente, deixa o neném chorar, neném chora. Você já viu esse filme antes. Eles não falam, então a única jeito deles se comunicarem é chorando. É a língua deles. Fica tranquilo. Ela está se manifestando. Ou então está louvando, né? Todo ser que tem fôlego, louve ao Senhor. Fique em paz você também. Aí eu fico imaginando se Caim tivesse falado assim: poxa Deus, estou chateado. Por que o Senhor não aceitou a minha oferta? Separei lá. É porque o Senhor gosta mais de carne e de gordura do que de verdura e legume? Aí Deus talvez falasse para Caim: Caim, eu gosto de verdura e legume, foi eu que criei. Eu que inventei essa coisa. Eu não aceitei, Caim, porque... Por que você separou a melhor parte para mim? Eu fico imaginando, sabe, gente? Se ele tivesse atendido ao chamado de Deus, se Deus não teria respondido. Porque sim, ele perguntou e já deu a chave. Se você fizer o que é certo, você não será aceito. Mas presta atenção, o pecado está batendo a porta. E se você não dominá-lo, ele vai te possuir. Deus já deu a dica. Adiantou? Não. Deus dá dica para a gente também.
A maior dificuldade que nós temos hoje é de crer e assumir a atitude, manifestar na atitude a consciência do amor de Deus. Aí o povo canta, oh, Ele me amou, Ele me ama, eu não tenho tempo para perder com ressentimentos. Espera aí, por que o povo canta? Outro dia eu fiquei indignada, gente, estava numa igreja, aí quando você fala aquelas músicas assim de teu é o trono, teu poder, teu é o governo, o povo cantando, aí começou a cantar Me Ama. Aí o povo começou a chorar. Aleluia! Eu falei assim, para adorar a Deus é meia boca, mas para falar sobre você, Ele me ama. Eu no centro. Eu falei assim, mas qual a novidade? Ele me ama, tá? Ele me ama. Ele me amou, Ele me ama, tá? Não é novidade para mim, não. E eu canto essa música rindo. Oh, Ele me amou, oh, Ele me ama, Ele me amou. Ele me ama, Ele me amou, por isso eu não tenho tempo para perder com ressentimentos. Mas por que você perde então? Porque é fácil cantar, né? Cantar todo mundo canta. Aliás, tem gente que até usa a música para jogar indireta para o outro. Acabou de brigar com o outro na entrada do culto, deu uma resposta atravessada um para o outro, aí começa a cantar Me Ama. Aí olha para o outro, não tenho tempo para perder. Só Jesus. O diabo tem nos atrasado, retardado a obra de Deus em nós, porque a gente fala do amor de Deus, mas a gente não vive o amor de Deus. Se eu sei que Deus me ama, se eu sei que Ele me amou de tal maneira que deu o seu único filho, eu vou ter dúvidas sobre o amor dEle? Eu vou precisar que a profeta me ligue para eu ter certeza do amor de Deus? Eu vou precisar que o pastor ponha a mão na minha cabeça? Oh Deus, o Senhor está falando comigo, faz a Helena sair lá do púlpito e pôr a mão na minha cabeça. Fala sério. Você tem uma manifestação do amor de Deus muito maior do que qualquer homem possa manifestar. Ele deu tudo que Ele tinha para te ter de volta. Ele reconstruiu a ponte de volta para casa. Jesus rasgou o véu de alto a baixo, deixou aberto o caminho para você não precisar de um intermediário, para você entrar no Santo dos Santos. Mas a gente ainda usa o intermediário. Oh Deus, fala comigo através da Helena. Oh Deus, fala comigo através da pastora Conceição. Sim, Deus vai falar, mas Deus também quer falar com você, olho no olho, dentro do seu quarto, contar segredos, te revelar os planos e os sonhos que Ele tem para você, mas você não vai para a presença dEle. Você chega na presença de Deus, abre a lista de pedidos, ó Deus, Senhor, abre o caderninho de oração, ora por todo mundo, depois fala, falou Deus, tchau. Ou então, não, eu oro, Helena. Eu não paro assim, porque eu não tenho muito tempo. Mas eu oro no volante, eu oro na academia, eu oro. Isso mostra quais são as suas prioridades. O volante, na academia. E Deus fica com a sobra. É a mesma coisa, Deus te amo, tá? Deus, vem aqui. Vem comigo, enquanto eu estou arrumando aqui, ó. Vou lavando a vasilha, tá, Senhor? Conhecemos Deus no raso, não na profundidade. E se não conhecermos na profundidade, não seremos transformados de fé em fé, de glória em glória. Não seremos como Ele é. Porque para a gente se tornar parecido com Jesus, a gente tem que andar junto. Eu posso dizer para você, vem cá você de vestido colorido, vem cá. Muito prazer. Qual que é o seu nome? Marli. Meu Helena. Prazer, Marli. Quantos anos você tem, Marli? 54. Nossa. Que formal é esse que você está dormindo nele? É Jesus. Ai, tá Jesus, aleluia. Marli, foi um prazer te conhecer. Você é aqui de Campinas mesmo? É de onde? Piracicaba.
A Marli de Piracicaba. Todo mundo conhece a Marli de Piracicaba, gente? Pode sentar. Para conhecer, não basta ser apresentado. Tem que andar junto. Não adianta você vir na frente fazer uma oração. Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Entra no meu coração. E agora eu estou salvo. Yes! Agora a graça me cobre. Tem um discurso aí falando que agora a graça me cobre. Então eu vou viver pecando, porque depois eu volto, peço perdão. Deus entende que eu sou um picareta, um pobre pecador. E eu chego para Jesus e falo, Senhor, me perdoa. E Ele perdoa, porque eu sou salvo. Primeiro, quem te garante que você é salvo? Naquele dia, quando a minha mãe me disse, você não nasceu de novo, ela provocou uma revolução dentro de mim. Eu já era crente há vários anos. Eu cantava no coral, eu cantava no grupo que antecedeu o Diante do Trono, o El Chamar. Eu tinha 1000 atividades na igreja. Todo final de semana eu estava na igreja. Eu era dizimista, ofertante. Eu não falo palavrão, eu não adultero. Eu crio direito à minha família. Ai, que justiça própria. Mas quando ela disse, você não nasceu de novo. Gente, eu costumo dizer que carapuça é uma coisa que só incomoda quando serve direitinho. E aquela palavra foi uma carapuça que eu vesti até o pé. Porque me incomodou muito. Verdade dói, incomoda, mas tira a gente do engano para a vida. Eu não pretendo ser simpática para vocês. Eu pretendo te sacudir, mulher, e te falar, acorda, cabeção. E aquela frase ficou, o Espírito Santo aí pega e faz o que só Ele pode fazer, né? Esmiuçando. Não nasceu de novo? Como não nasci de novo? Como não nasci de novo? Eu estou na igreja, eu faço a obra, eu estou no ministério, eu canto no coral. Nossas obras não nos justificam. A obra que Jesus fez na cruz é que nos justifica. E eu percebi que minha mãe me disse aquilo, porque quando eu fui sacudida, eu entornei aquilo de que eu estava cheia. Ira, raiva, ressentimento, insubmissão, intolerância, grosseria, desobediência. E eu falei, Senhor, eu não nasci de novo. Só aquela oração que eu fiz não basta. Só eu ter sido apresentada ao Senhor não basta. Eu preciso de deixar o Senhor me transformar. Eu preciso me expor ao Senhor todos os dias. Como eu preciso do café da manhã, como eu preciso do almoço e do jantar. Eu preciso me expor ao Senhor, porque senão eu vou morrer de inanição espiritual. Se eu não conhecer ao Senhor, eu não serei transformada. Eu viverei uma realidade, uma religiosidade vazia, superficial e baseada naquilo que eu faço. Esses é que vão chegar diante do Senhor e ouvirão, fique longe de mim, eu nunca vos conheci. Gente, essa palavra me incomoda. Porque quem vai se apresentar diante do Senhor naquele grande dia, segundo as palavras do próprio Jesus, são aqueles que profetizam, curam enfermos e expelem demônios em nome de Jesus. Em teu nome profetizamos, em teu nome curamos enfermos, em teu nome expelimos demônios. Apartai-vos de mim, fiquem longe de mim, eu nunca te conheci. O Senhor te conhece. O Senhor te conhece. Helena, mas eu estou na igreja. O Senhor te conhece. Helena, eu sou pastora. O Senhor te conhece. Helena, mas eu faço, eu aconteço, eu tenho obra social. O Senhor te conhece. O Senhor olha para você e fala, está lá, a Marli. Eu sei da Marli.
ela vem conversar comigo todo dia. Eu sei que ela já me contou que a vida dela é assim, 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 que ela precisa de graça naquela parte, que ela precisa de cura. Eu tenho trabalhado no coração da Marli. Vem, Marli, vem, bendita do meu Pai, entra na posse do reino que te está preparada desde a fundação do mundo. Deus te conhece? Ou você trata Deus como quem vasculha os bolsos de Deus? Sabe aquela criancinha que chega, vem correndo, ei mamãe, ei papai. E começa, o que você trouxe para mim? Enfia a mão no bolso. Ei papai, às vezes tem uns que não falam nem ei. Fala, pai, me dá R$5. Filho, mas eu cheguei. Oi, estou bem também, viu? Nós nos relacionamos com Deus como se Ele fosse um banco. Apenas uma fonte de dádivas. Eu quero, eu preciso. A gente esfrega no nariz de Deus aquilo que Ele precisa fazer. Senhor, a Tua palavra me diz. Mas na hora que falar, eu preciso me arrepender. Se o meu povo, Senhor, eu estou aqui, que a Tua palavra disse, o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, e buscar a minha face. A gente só faz valer a palavra quando nos beneficia. E Deus quer nos levar a um novo grau de relacionamento, de intimidade. Só no relacionamento seremos curadas. Aquela frase da minha mãe provocou em mim uma busca. Eu comecei a ver que tinha alguma coisa errada. Eu já estava vários anos na igreja, já cantava no coral, desenvolvia o ministério, mas eu continuava perebenta, invejosa, ciumenta, competitiva, arrogante, presunçosa, orgulhosa, vaidosa, tudo osa que você pode pensar. E eu falei, eu preciso que o Senhor... E eu comecei a buscar. E Deus começou a acender os quartos escuros do meu coração. Aquilo que a gente não quer ver. Você tem quartinho da bagunça na sua casa? Todo mundo tem, né? O cantinho da bagunça. Chega a visita, enfia tudo debaixo da cama. Aí você olha assim, está tudo bonitinho. A colcha caindo por cima, tampando os bagulhos que estão tudo debaixo. Quando eu era recém-casada, eu era assim, sabe? Ia chegar as visitas, tá tudo espalhado. Quem olhava pensava, que casa arrumada. Mas o João sabia. O noivo sabe. A gente vive uma vida de aparência, mas quando tem uma crise, nada melhor do que uma crise para revelar quem nós somos de verdade. E dói, gente. Ai, como dói, como dói. Essa mensagem aqui eu recebi no meio da dor. No meio de Caim se levantando em mim. Eu pedi uma coisa para Deus, eu tinha certeza que Deus ia me dar. Eu tinha uma fé sobrenatural dentro de mim. Eu tinha certeza. Está no papo, é isso, é isso, é isso. E Deus falou, não. Aí eu falei, não. Aí quando alguém chegava para mim, meus filhos, ô mãe, aqui não vai dar não, né? Não. Mas Deus sabe de tudo, Deus é fiel, né? O Senhor cuida da gente. Quando Ele diz não, é para o nosso bem. O discurso estava certo. E eu estava acreditando no meu discurso. Eu estava crente que eu estava crente. Aí o meu pai e a minha mãe foram me visitar. E eles falaram assim, ô Leninha, não vai dar, né minha filha? Não vai dar. Mas daquela vez não teve jeito. E o meu pai começou a falar, e a minha mãe começou a falar, e a gente estava na mesa do lanche, eu fui ouvindo aquela conversa, Eu falei, quer saber? Por que não vai dar, né? Não é justo isso. Eu vivo para Deus, tem tanto picareta aí que querendo extorquir da igreja em nome do Evangelho. E a mamãe, meu pai e meu marido ficaram olhando para mim assim. Aí eu falei assim, aí papai, minha mãe, Leninha, fica calma. Não, mãe, deixa eu falar. Se eu não falar com vocês, eu vou falar com quem? Vocês são minha família. Poxa
Gente, eu comecei a chorar, soluçando. E eu falava. E aí meu pai, minha mãe e o João, como diz a minha amiga Cíntia aqui, seguraram no semblante fingindo demência. Aí, eu falei, derramei, vomitei em cima do meu pai, da minha mãe e do João, o dó. E aí eu fui me aquietando. E o Espírito Santo viu como você está, Helena, de verdade. De verdade. E eu comecei a me sentir constrangida, imunda, esfarrapada. Senhor, eu estou achando que eu sou a última Coca-Cola do deserto, Senhor. Me perdoa, me perdoa. Eu sei que o Senhor me ama e que todas as coisas cooperam para o meu bem, Senhor. Se o Senhor fala não, é porque os seus caminhos são mais elevados que os meus. O Senhor me ama, e um Deus que ama não sonega bem nenhum aos seus filhos. Então eu tenho que entender, Deus, que o Senhor está falando não, é melhor para mim do que o seu sim. Senhor, eu me arrependo, Senhor, pela minha arrogância, pela minha altivez, pela minha falsa espiritualidade hipócrita. Me perdoa, Senhor, me cura. Eu não quero continuar nesse estado de autopiedade ou de achar que o que eu faço faz o Senhor me dever alguma coisa. O Senhor não me deve nada. O Senhor já deu tudo. O Senhor derramou até a última gota. Eu é que estou confiada nas minhas próprias obras. Eu é que não voltei para o quarto. Eu é que não estou dependendo do Senhor. Me perdoa. Porque se eu estivesse mais pertinho do Senhor, eu ia entender da primeira vez que o Senhor falou. Não precisaria o Senhor gritar com megafone. Às vezes o problema, a crise, é um megafone de Deus, para te atrair de volta aos pés dEle. A gente é igual aquela criança que anda 2 anos e pensa, já aprendeu a correr e pensa que é gente. Aí a gente que é mãe fala assim, anda com mamãe, dá a mão, aqui é descida, dá a mão. Anda com mamãe, tá? Aí o menino fica puxando a mão, não quer dar a mão. Tá bom, eu solto a mão, mas vai com mamãe. Ele olha, ri. Desembesta na carreira, paf, cai, rala os joelhos e vem. Com a boca desse tamanho. Somos iguais. Deus nos dá um pouquinho de autonomia, nos ensina a caminhar e a gente acha que pode viver sem Ele. Pode viver sem o quarto, pode viver sem oração, pode viver sem dependência. Tantos ministros do Senhor, homens e mulheres que Deus levantou, estão vivendo, caminhando na força do próprio braço, porque se esqueceram da importância do quarto. Me ame mais que tudo eu sou, me queira mais que ao mundo, amor. Mergulha no meu livro, filho, eu insisto em te fazer reinar. E só mais uma coisa, Helena, ame o seu próximo, ajude ao seu irmão, que o que você faz por ele, você faz por mim. Como nós precisamos voltar, mergulhar no livro, saber as promessas, descansar na doutrina e tornar a nossa atitude o reflexo visível daquilo que a gente realmente sabe que é. A nossa atitude não pode ser baseada nas circunstâncias, mas baseada naquilo que Deus me promete e me assegura. Eu ouvi a história de um homem chamado Joel. E o Joel era um cara muito animado, muito alegre. E o Joel não tinha tempo ruim para ele.
Sempre que alguém perguntava para o Joel, e aí, Joel, como é que tá? Ele dizia, se melhorar, estraga. E ele era assim. O pastor que conta essa história, ele disse que foi observando o Joel e falou assim, que ao passar dos dias, ele era o mesmo homem. Aí um dia ele chegou para o Joel e falou, Joel, você não tem dia ruim, não? Sempre que eu te vejo, a sua resposta é sempre a mesma, se melhorar, estraga. Ele falou, não, tenho. Mas por que você é assim, sempre alegre, sempre positivo, sempre... Ele falou assim, é porque é o seguinte, pastor, quando eu abro o olho de manhã, eu penso, eu tenho um dia para viver. E eu tenho duas escolhas. Ou eu vou viver esse dia da melhor maneira possível, sendo grato por ele, ou eu vou começar a pôr o foco em tudo que está dando errado e reclamar. Aí eu penso bem e falo, bom, melhor eu viver esse dia da melhor maneira que eu tenho que viver. E eu escolho viver o dia com tudo que ele tem de bom e não dar muita importância àquilo que ele tem de ruim. E assim eu tenho vivido bem. O pastor ficou admirado, falou assim, parece simples. Você escolhe pôr a lupa onde vai te levar para o bem, para uma boa atitude, para um bom comportamento, para uma boa resposta, para um bom relacionamento com o seu próximo. É uma escolha. O tempo passou, ele perdeu o contato com o Joel e reencontrou o Joel depois de muitos anos. E o Joel, ei pastor, tudo bem? E aí, Joel, como é que você está? Tudo bem? Ah, tudo bem. Aí o pastor disse para ele, e como é que foram os últimos anos? Você ainda... eu estou lá vendendo ainda, mas eu tive um problema. Ele tinha uma padaria, me parece, ou um comércio. E eu tive um problema, pastor. Um dia eu estava lá, eu entrei, deixei a porta atrás de mim aberta. E entraram os assaltantes, e me assaltaram, e eu me atrapalhei na hora de abrir o cofre. Fiquei apavorado, fiquei nervoso, e errei o segredo, eles pensaram que eu estava fazendo palhaçada e me deram um tiro. Te deram um tiro, Joel? Eu fiquei na UTI, quase morri. Mesmo, Joel, foi sério assim? Foi sério. Mas você está falando isso com essa naturalidade, com essa cara boa? Foi, mas foi interessante demais. Como assim foi interessante? Ele falou, não, sabe o que é? Eu estava lá, aí me levaram em estado grave para o hospital. E aí, quando os médicos olhavam para mim, eu estava lúcido, e eles olhavam para mim, tudo com aquela cara assim de, esse está morto. Esse morreu. Eles olhavam para o outro e faziam assim. Aí eu fiquei olhando para aquilo e falei assim, peraí, esse povo já está me tratando como se eu estivesse morto, mas eu estou vivo. Aí, a enfermeira veio e falou assim, você tem alergia disso, você tem alergia daquilo, você tem alergia... Ele falou assim, eu tenho! Quando eles falaram, de quê? Aí a equipe médica toda parou para prestar atenção de que ele tinha alergia. Ele olhou para a equipe médica e falou, eu tenho alergia à bala, tire ela de mim! E foi essa a reação da equipe médica. A equipe médica começou a rir e olharam o Joel como alguém que estava vivo e que merecia viver. Aquele bem-humorado, ele estava morrendo. Aquele bem-humorado merecia viver. E a equipe médica se empenhou mais. Não tratou ele como morto. Ele disse, me trata como se eu estivesse vivo, porque eu ainda estou. Enfim, ele saiu daquele problema e aí o pastor virou para ele e falou, Joel, você se arrepende de alguma coisa naquele dia, Joel? Arrependo. De quê? De não ter fechado a porta quando eu passei. As circunstâncias do Joel não eram boas, não eram favoráveis, ele estava morrendo. Mas até naquele momento ele escolheu fazer o que era bom, ele teve atitude, eu estou vivo. Eu tenho alergia à bala, gente, tira de mim. Isso é maravilhoso. A nossa atitude certa aciona o céu. Uma atitude alinhada com a palavra de Deus aciona o céu. A nossa atitude não pode ser baseada em formação. O passado está fora do seu controle, mas você pode permitir ou não que ele governe o seu presente. Tantas de nós caminhamos arrastando saco de lixo. Porque minha mãe foi prostituta. E o meu irmão é drogado, viciado. O meu pai abandonou minha mãe, era alcoólatra, me espancou. Nós não estamos aqui querendo dizer que as suas dores não são legítimas. Só você sabe a profundeza das feridas que você carrega. Só você sabe o peso que você arrasta por causa da sua história.
da sua história familiar, de influências do passado, de palavras malditas que lançaram sobre você. Só você sabe, mas eu quero te dizer o seguinte: o que foi, você não pode mudar mais. Mas o que será, você pode mudar hoje com a atitude certa. Eu fui molestada sexualmente quando eu tinha 2 anos de idade. Eu comecei a ser molestada por alguém da família. Durante uns 9 anos eu fui molestada sexualmente. Quando eu tomei coragem para contar para os meus avós o que estava acontecendo, eles não acreditaram em mim. Eu me lembro do rosto do meu avô falando para mim assim: que mentira horrível, como é que você é capaz de inventar uma coisa dessa, Leninha? Eu tinha 11 anos. Eu me fechei em copas. A gente começa a achar que todo mundo não é digno de confiança. A gente carrega uma dor misturada com culpa. É como se a gente tivesse culpa por aquilo que aconteceu. Não, eu devo ter provocado isso de alguma forma. Ou então, onde que Deus estava? Eu me lembro que no meu processo de cura e libertação, eu perguntava lá no fundo, né? Aquelas perguntas que a gente faz para Deus lá no fundo. Oh Deus, por que o Senhor permitiu? A maldade que acontece no mundo não é planejamento de Deus. Deus idealizou a gente para a gente ter uma vida linda, florida, próspera. Passar dificuldade, sim, porque é na dificuldade que a gente amadurece. Mas vencer. Sermos vitoriosos sobre as nossas circunstâncias. Sobre o nosso passado, sobre a nossa história. Por isso mesmo que Ele providenciou Jesus. A única forma da gente ter essa cura, esse acesso à cura novamente. O ser humano foi se desviando de Deus, dos seus propósitos. Imagina, gente, se os governos vivessem e o manual de orientação dos governos do mundo fosse a Bíblia. Ou como seria? Tudo diferente. Então, a evidência de todo o mal que a gente experimenta é a consequência do afastamento do homem, da raça humana de Deus. Quanto mais nos afastamos, mais condenados seremos. Não porque Deus nos condena, mas porque longe dele, longe da fonte da vida, não há vida, há morte. E eu estava perguntando para Deus: oh Deus, mas eu era tão pequena. O evangelho entrou na porta, bateu na porta dos meus pais quando eles eram solteiros. Eles estavam se preparando para casar. Mas eles achavam que já tinham Jesus, que não precisavam desse Jesus que estavam apresentando para eles. Eu fico pensando, se Jesus tivesse entrado na vida dos meus pais, a minha história podia ter sido diferente. Bom, mas enfim, isso é outra pregação. E eu estava assim, querendo perguntas de Deus. Deus, eu tinha 2 anos. E, gente, veio uma história completa na minha mente, princípio, meio e fim. E eu sei que isso veio de Deus. Porque foi assim, instantâneo, como se fosse um filme que Ele colocou na minha cabeça. Eu vi uma menininha brincando na calçada e começou a chover. Chover muito, chover pesado, tempestade. E ela ficou toda encharcada, molhada, com frio. E aí chegou um homem, alto, bonito, com a roupa branquinha, um terno branquinho, com um guarda-chuva enorme, aqueles guarda-chuva do Batman, assim, né? Enorme. E pegou a menininha pela mão e colocou a menininha debaixo do guarda-chuva. E continuaram a andar. E veio um carro e projetou a lama nos dois. O terno dele ficou todo manchado, a roupa da menininha que já estava molhada ficou toda manchada. E ela olhou para o homem, tipo assim: ai, já estou molhada, agora estou suja. E o homem olhou para ela, ela viu também as marcas na roupa dele, e ele sorriu e disse para ela: não se preocupe, a gente está indo para casa. Eu vou trocar a sua roupa, e você vai ficar aquecida, protegida. Vamos continuar. E aí veio aquela história toda, e ao mesmo tempo veio o discernimento da história. Você estava à deriva, Helena, andando do jeito que o mundo anda, por suas próprias pernas. E a tempestade te alcançou.
Eu te guardava com a minha graça. O guarda-chuva da graça sempre esteve sobre você. Mas mesmo quando a graça está sobre nós, isso não é um impedimento para que as tragédias, as tristezas, as marcas sejam projetadas em nós pela lama desse século. Nós estamos nesse mundo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci. Vamos, você está comigo. Eu vou trocar a sua roupa e vou te deixar num abrigo. Você está indo para casa, Helena. Não se preocupe. Eu cuido de você. Eu limpo a sua sujeira. Eu te dou novas vestes. Porque eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Essa história me confortou, me consolou e me curou. Por isso que eu estou dividindo ela com vocês. O passado está fora do seu controle, mas você pode permitir ou não que ele governe o seu presente e influencie o seu futuro. Tenha atitude hoje de quem está debaixo do guarda-chuva da graça. Amém? A nossa atitude não pode estar ligada às nossas limitações. Todos nós temos limites. Todos nós temos. Quem aqui não tem limite? Ai, que bom. Graças a Deus eu estou no meio de gente normal, não tem nenhum ET entre nós. Nenhum anjo disfarçado de gente. Todos nós temos limite, em algum nível da nossa vida, profissional, intelectual, às vezes alguns de nós, física. Todos nós temos. Mas Deus vai nos usar apesar de. Ele não nos usa conforme nosso talento e capacidade. Ele nos capacita naquilo que Ele quer nos usar. Eu costumo contar a história das malas, né? Quando eu vou arrumar a mala dos meus filhos, se eles vão para um lugar frio, eu não vou mandar para eles sunga, biquíni, boné, maiô, protetor solar, toalha, esteira, chapéu. Vocês vão para um lugar de frio, eu vou mandar casaco, cachecol, bota, não é isso? E da mesma forma, imagina, se eu mando um menino para a praia com casaco, cachecol e bota. Vão falar que eu sou doida. Cadê a mãe desse menino? Que é a mãe que sempre paga o pato, né? Cadê a mãe desse menino? Nós que somos más, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, muito mais Deus cuida de nós. Aquilo que nós temos dentro de nós, que Deus colocou, nossas capacitações, nossos talentos, apontam o nosso destino. Apontam o caminho onde Deus está nos enviando. Ele não vai te mandar para o Saara sem as roupas certas. Ele não vai te mandar para o frio sem as roupas certas. As roupas que você já tem, as capacitações, os dons e talentos que você já tem, às vezes muitos que você despreza, eles apontam a sua jornada. Em que Deus quer te usar? Como você pode ser útil, servir ao seu próximo, influenciar na sociedade, revelando o amor e a graça do Senhor. Nós precisamos de advogadas, precisamos de empresárias, precisamos de economistas, precisamos de donas de casa, cozinheiras e faxineiras, de acordo com aquilo que Deus designou para cada uma. Ah, Helena, mas faxineira? Eu quero ser advogada. Você já pensou se os lixeiros deixassem de recolher o lixo uma semana aqui em Campinas? Eles têm um papel importante. Não menospreze aquilo que Deus colocou nas suas mãos para fazer. Não é menor. O mundo doente, influenciado pelas trevas, diz que tem coisa mais importante e coisa menos importante. Mas se eu sou governada pela doutrina da palavra de Deus, eu sei que tudo que eu faço para Deus e no propósito de Deus tem valor na totalidade do reino. Eu não sou menor do que ninguém. Eu sou filha do Deus Altíssimo e faço a melhor faxina do universo. Porque tudo quanto te vier às mãos para fazer,
Faze conforme as suas forças. Não menospreze o que Deus te deu. Para de olhar para a semente da outra. Faz a sua florescer. A nossa atitude não pode, finalmente, estar atrelada a outras pessoas. Diga para a pessoa que está do seu lado: apenas você. Repete: apenas você é responsável pelas escolhas que você faz hoje. A gente tem uma tendência de empurrar para o outro, de julgar para o outro a peteca. Ah, é culpa do fulano. Isso começou lá no Éden. Deus, foi a mulher que só me deu. Já começou lá. Sempre a gente está justificando com o erro do outro. Eu tenho um filho que ele está me aperfeiçoando como cristão. Eu falei com ele: meu filho, você vai fazer um estrago tão grande no inferno, porque ele é uma bênção. E ele sempre joga a culpa nos outros irmãos, sabe? Quando você vai falar com ele: fulano, você fez isso, isso e isso. Eu fiz isso, mas fulano fez... Não, eu estou falando com você. Não, isso não é justo, porque trata um de um jeito e trata eu de outro. A gente é igualzinho. Cada vez que eu vejo esse meu filho, eu me vejo. É uma pessoa que tem me revelado a paternidade de Deus. Eu estou grávida de um livro para contar essas experiências que os meus filhos me ensinaram. O que Deus me ensinou sobre a paternidade dele através dos meus filhos. E eu já estou compilando as histórias e eu estou vendo que esse meu filho vai ser responsável por 70% do livro. Ele é especial, amado demais, amado. Me desafia, me dá trabalho, mas não é menos amado que os outros. Deus nos vê da mesma forma. Você dá trabalho, mas Deus continua te amando. Às vezes a gente traz o outro nas costas. É o meu pai, é a minha mãe. Volta na questão do passado, da formação, né? Não. O que passou, fez um estrago? Fez. Mas hoje o Senhor te dá uma ferramenta para te tirar desse lugar de opressão, de prisão, de cativeiro, de acusação, de vergonha, de culpa, de dor. Deus é poderoso. E de uma vez por todas, as nossas atitudes devem revelar a Deus. Para terminar, a gente olha para a história de Caim e Abel. Deus deu a chave para Caim, mas mesmo assim, uma atitude errada gera outra atitude errada e gera outra atitude errada. Por isso que o Senhor fala: convertei-vos. Sai desse caminho que você está caminhando e convertam-se a mim. Muda de direção. Muda de pensamento. Deixa eu transformar a sua mentalidade. Se você quer experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você não pode entrar na forma de pensamento do século, mas você tem que renovar a sua mente no conhecimento de Deus. É isso que o apóstolo Paulo fala. Nós não estamos vivendo a plenitude do Evangelho, nós não estamos experimentando a plenitude da cura de Deus na nossa vida, nos nossos relacionamentos, na nossa vocação, porque nós estamos conformadas a este século. O século diz que você vale por aquilo que você tem. E a Bíblia diz que você vale porque Jesus pagou um alto preço por você. Você tem o discurso certo, mas na hora de ter atitude, a sua atitude é de quem precisa ter para ser. Você trabalha, deixa seus filhos à deriva, seu marido à deriva, porque você precisa de ostentar a bolsa, o sapato, a marca, para as outras pessoas te amarem. Por isso que na hora que você canta: oh, ele me amou, você chora. Não tem alegria no seu coração fazer. Para Deus, pelo menos, eu não preciso trabalhar para ser amada. Jesus já trabalhou por mim. Nossas atitudes, nossas escolhas precisam se conformar à palavra de Deus. Caim seguiu o seu destino. E a Bíblia diz que ele matou seu irmão.
E quando Deus veio de novo, gente, Deus sempre te dá outra chance. Deus veio e perguntou para Caim: Caim, onde que está o seu irmão? Vocês acham que Deus não sabia? Tanto ele sabia que ele mesmo respondeu: o sangue do seu irmão clama da terra. Caim mentiu para Deus e foi mal criado com Deus. Eu não sei do meu irmão, não. Acaso sou eu o guardador do meu irmão? A gente faz a mesma coisa. A gente desafia Deus. A gente questiona o amor de Deus. E aí Deus falou assim: olha, falou isso. Era o momento, mais uma chance de arrependimento. Senhor, eu matei meu irmão. Me perdoa, estou perdido, condenado, amargurado, me perdoa. Não tinha arrependimento. E aí Deus deu uma sentença sobre ele. Aí ele ainda achou ruim. O quê? Estou perdido. Vou ser morto, vou ser assassinado. E aí Deus me diz umas coisas nesse texto que mais me surpreende. Ele diz: portanto, qualquer um que matar a Caim 7 vezes. A gente quer matar. Quando a gente vê alguém que fez um crime hediondo, a gente já quis matar algumas pessoas na mídia aí, não já, gente? A gente já quis desejar que a polícia fizesse o serviço por nós. A gente fala assim: que absurdo que a polícia matou. Bom, mas pelo menos matou mesmo, é ruim mesmo, tinha que morrer. Ai, se Deus tratasse a gente como a gente trata o outro, né? Ai! Mas Deus falou assim: não. Se alguém colocar a mão em você, a minha ira vai recair 7 vezes mais. Gente, que amor é esse? Essa era a fala: eu vou colocar uma marca em você, Caim, para ninguém te tocar. Essa era a oportunidade de Caim. Falou assim: oh Deus, pisei na bola mesmo, né? Eu andei errado, eu pisei na bola. E aí, quem sabe ele ouviria de Deus: quero te abraçar, quero te beijar. Vocês conhecem, né? Mas não. Mesmo depois de Deus falando: não. Você vai ter uma punição. Você fugiu da minha presença, você transgrediu o mandamento. Mas ninguém põe a mão em você, porque você é meu. Esse era o momento dele cair de joelho. Oh, ele me amou. Mas ele fez isso? Não. Sabe o que ele fez, gente? Essa parte aqui. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod. Nós nos divorciamos de Deus, mesmo dentro da igreja. Quando Deus nos corrige, quando Deus permite uma circunstância para você tirar de você a melhor atitude, o arrependimento, a confissão de pecado, o pedir perdão e o perdoar. Quando Deus te dá essa oportunidade, é a oportunidade de começar tudo de novo. Porque a atitude certa, ela abre o céu sobre a nossa cabeça. Aí a gente fala assim: vou sair da igreja. Estou escandalizada com o pastor. Vou congregar em casa. Ou então nós ficamos dentro da igreja, montando barricadas, fazendo motim contra Deus. Fala Jesus, você fala: ai, Jesus, meu Salvador, morreu na cruz. Fala Espírito Santo: ai, doce Espírito Santo, professor, que me batiza com alegria. Fala Deus Pai. Deus Pai tem coisa mais importante para cuidar, né? Você não fala, mas você pensa. Não, Deus tem que curar o câncer, levantar o aidético. Ele não está preocupado comigo, não. Se Ele tivesse preocupado comigo, Ele tinha me dado aquilo que eu pedi. Olha o diabo aí. Olha Caim aí dentro de você.
Feche os seus olhos. A atitude é a parte visível daquilo que acreditamos, de fato. A atitude leva a superar a nós mesmos. Ela determina a nossa escravidão ou a nossa libertação. O que você escolhe hoje? Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chamam. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri para minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. E eu quero te perguntar nessa manhã, mulher, quais são as atitudes que você tem tomado diante das suas circunstâncias, diante do seu passado, da sua história, diante das suas limitações, ou diante das pessoas que estão ao seu redor, que feriram você, que caluniaram você, que te prejudicaram. Se a sua vida, se a sua atitude reflete Deus e a sua fé, diante das circunstâncias, você vai crer. Diante do seu passado, você vai reescrever uma nova história, vai ter uma outra perspectiva. Diante dos seus limites, você vai acreditar que todas as coisas que você precisa, Deus já te concedeu em Cristo Jesus. E diante das pessoas, você vai atender ao chamado do Senhor que diz: quando vierdes ao altar e trazerdes a tua oferta, e ali te lembrares de que alguém tem alguma coisa contra ti, vai até ele, reconcilia-te com seu irmão, e então volta e oferece a tua oferta. O perdão não é um favor que você faz ao outro. O perdão é a obediência à palavra de Deus que te protege e que te capacita a andar sem embaraço. Nós aprisionamos as pessoas em cativeiros por falta de perdão. Mas nós nos esquecemos que nós guardamos sentinela à porta, sem sair. De uma forma ou de outra, nós também estamos presas. E eu quero te convocar nessa manhã, mulher. Quem que você precisa perdoar? De que você precisa se arrepender? De qual atitudes erradas você tem que se converter? Qual é a doutrina que tem prevalecido na sua vida? A palavra de Deus? Ou os ensinamentos deste século? Os conselhos das amigas que não são cristãs? Larga esse marido. Você já deu o seu melhor. Chuta o balde. Minha filha, vai trabalhar, você merece ser feliz. Deixa esse menino na creche. Hoje tem tanto recurso. Você já perguntou para Deus o que Ele quer? Deus é Deus. E os milagres nascem das coisas impossíveis. Mas nós estamos tão conformadas a este século, que na hora da gente manifestar a nossa fé pela nossa atitude, a nossa atitude manifesta o pensamento deste século. E é por isso que nós andamos embaraçadas, entristecidas, amarguradas,
não conseguimos perdoar as pessoas que nos feriram. Eu aprendi uma coisa com meu pastor: nossa luta não é contra carne nem sangue. Se quem te feriu é de carne e sangue, lembre-se, o grande articulador por trás disso é o seu verdadeiro inimigo, que usa o seu irmão ou não irmão na hora da irritação, na falta de libertação que ele também tem, nas dores que ele também tem, nas debilidades que ele também tem, nas faltas que ele também teve, nas atitudes erradas que ele também tem tomado, que são brechas para abortar tudo que Deus planejou para você. Mesmo quando os outros têm atitudes ruins a seu respeito, Deus te dá a chance de oferecer a outra face, de andar a segunda milha e de dar a túnica e também a capa. Eu queria te chamar ao altar, você mulher, que nessa manhã precisa se converter da sua atitude de Caim e confessar diante do Senhor o que está te aprisionando. Senhor, a minha atitude tem sido errada. Senhor, o meu coração está rebelde. Senhor, eu tenho deixado o meu passado me aprisionar hoje, mesmo quando eu já te conheço e sei que o Senhor tem um futuro florido para mim. Senhor, eu estou com raiva do Senhor, porque o Senhor não me concedeu aquilo que eu queria. Se você se identificou com alguma dessas coisas que eu falei, ou talvez alguma coisa que o Espírito Santo já falou aí no seu coração, eu queria que você deixasse o seu lugar e viesse aqui à frente, para falar com o Senhor. Senhor, eu estou aqui, porque eu não quero mais ser Caim. Eu não quero mais ser Caim. Tenho saudades, saudades de ti. Minha vontade é voltar atrás onde caí e recomeçar tudo de novo e nunca mais deixar meu coração se esfriar. Te quero, preciso do teu calor. Quero me apaixonar por ti outra vez. Quero me entregar a ti mais e mais, Senhor. Leva-me de volta ao meu primeiro amor. Você que não está conseguindo chegar ao altar, pode se ajoelhar. Esse aí é o seu altar. Esse é o seu altar. E você que às vezes não está se movimentando, pode se ajoelhar no seu lugar se você deseja estar aqui, mas está difícil de se locomover. Dobre os seus joelhos onde você está. E o Senhor vai te ouvir aí nesse altar onde você está ajoelhada. Nesse altar que você está erguendo para Ele, em nome de Jesus. Onde você estiver agora, abra a sua boca. Fale com o Senhor. Senhor, eu estou aqui. Você identificou alguma coisa te trouxe a esse lugar? Alguma coisa te atraiu aqui? Alguma memória? O convencimento do Espírito Santo que te mostrou áreas na sua vida que estão aprisionadas por Caim, o Caim que vive dentro de você. Fala com o Senhor. Senhor, eu estou aqui no teu altar. Estou tão cansada, Senhor.
eu tenho sido rebelde, obstinada, ressentida, amargurada. O padrão do mundo é o que rege as minhas atitudes. Não é um padrão divino. Senhor, eu tenho o discurso certo, mas quando a crise vem, a atitude errada se manifesta. Eu não quero ter só o discurso, Senhor. Eu quero que as minhas atitudes rasem os céus e me levem à plenitude de viver os teus sonhos e os teus planos para mim. Em nome de Jesus, Senhor, me perdoa. Me perdoa, Senhor, pela dureza do meu coração. Me perdoa por não ter tempo para o Senhor. Me perdoa, Senhor, porque eu tenho tempo para o Facebook, eu tenho tempo para o Twitter, eu tenho tempo para tantas coisas, mas eu não tenho tempo para mergulhar na sua palavra, para aprender do Senhor. Me perdoa, Senhor. Me perdoa, Senhor, porque outras coisas têm tomado lugar do Senhor no meu coração. Me perdoa, Senhor, porque eu penso que aquilo que eu faço para o Senhor é que me justifica, é que me torna aceitável. Me perdoa, Senhor, porque eu não tenho mergulhado no seu amor, descansado no seu amor. Porque eu sei falar o versículo, sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas quando as coisas acontecem diferentes da minha vontade, eu penso que o Senhor não me ama. Me perdoa, Senhor. Me perdoa. Não posso mais viver para mim mesmo. Ajuda-me, Senhor. Ensina-me os teus pensamentos, que são maiores que os meus. Os meus sonhos te dou. Os meus planos, meu querer, deixo em teu altar. Lugar de morte, lugar de se entregar, como um sacrifício vivo a ti. Vem, Espírito Santo. Lugar de renúncia, lugar de confiar que tua graça é melhor que a vida. Estou no teu altar, lugar de morte, lugar de se entregar, como um sacrifício vivo a ti. Lugar de renúncia, lugar de confiar que tua graça é melhor que a vida. Estou no teu altar. Estou no teu altar. Estou no teu altar. Senhor, estamos no teu altar, Senhor. O Senhor conhece aqui cada mulher, cada história, cada desafio,
cada adversidade, cada gigante. Eu te peço, Senhor, alcança cada uma que está com os joelhos dobrados diante de Ti nessa manhã, como um ato público de dependência e fé. Mesmo aquelas que por algumas circunstâncias não podem se ajoelhar, mas que estão com o coração ajoelhado diante de Ti. Contempla, Senhor. E eu te peço, Deus, que cada uma seja tirada desse cativeiro, o cativeiro emocional, o cativeiro das circunstâncias, o cativeiro do passado, o cativeiro dos limites, o cativeiro das pessoas, da falta de perdão. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro pelas minhas irmãs nessa manhã, Senhor. E eu te peço, Deus, derrama cura neste lugar. Que nesse dia elas se levantem de onde elas estão ajoelhadas para uma nova jornada, Senhor. Com novas atitudes, com uma nova postura, um novo posicionamento, Senhor. Deus, derrama o teu perdão sobre nós. Nós te pedimos, pela obstinação do nosso coração, pela nossa rebelião, Deus, pela dureza. Perdoa-nos, Senhor, por priorizarmos tantas outras coisas, Deus. Por buscarmos água e pão onde não há, Senhor. Nos perdoa, Deus. Só Tu és a fonte da água da vida. Deus, em nome de Jesus, nos arrependemos diante de Ti, Pai, por vivermos uma religiosidade tantas vezes falsa, aparente, mas que na hora da crise se transforma em atitudes contrárias à Tua palavra. Que não sejamos como Caim, Senhor. Nessa manhã nós queremos aproveitar o Teu chamado e responder ao Senhor. Deus, nosso semblante se descaiu sim. Nos ajuda, Senhor, a não sermos invejosas, competitivas, amarguradas, insatisfeitas. Nos ajuda, Senhor, a não deixarmos as circunstâncias mandar e determinar a nossa vida, mas vivemos por fé. Nos ajuda, Senhor, a não andarmos embaraçadas nem no nosso passado, nem nas pessoas que às vezes nos feriram, nos prejudicaram, nem nos nossos limites físicos, emocionais, financeiros, vocacionais. Queremos olhar para o Senhor. Nos perdoa. Eu me identifico com as minhas irmãs agora, Senhor, nessa intercessão, nessa oração. E te peço, Espírito Santo do Deus Altíssimo, faz o que o Senhor tem que fazer. Derruba o que tem que ser derrubado, para que o Senhor erga o que tem que ser erguido. Em nome de Jesus. Que esse momento seja selado no céu. E que não seja apenas um mover momentâneo, uma decisão momentânea, mas que seja um marco para que novas atitudes se levantem. E para que Caim seja destronado do nosso coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Os meus sonhos te dou, Senhor. Os meus planos deixo em teu altar. Você pode voltar para o seu lugar dizendo isso? Não posso mais viver para mim mesmo. Ajuda-me, Senhor. Ensina-me os teus pensamentos, que são maiores que os meus sonhos te dou, os meus planos, meu querer
se entregar como um sacrifício vivo a ti. Lugar de renúncia, lugar de confiar que tua graça é melhor que a vida. Estou no teu altar. Estou